De volta com imagens ao vivo de Brasília. Este avião que vocês estão vendo é o avião da Polícia Federal que trouxe Maxwell Ussuel, que foi preso na operação deflagrada da Polícia Federal sobre Marielle Franco. Ele foi preso no Rio de Janeiro e está chegando a Brasília. Agora vai ficar preso num presídio de segurança máxima na capital federal. Foi a prisão dele que foi garantida pela delação de Elcio de Queiroz. Leandro Rezende está comigo. Leandro, explica um pouquinho para quem nos acompanha como é que funciona esse trâmite, por que o Ussuel está sendo transferido do Rio de Janeiro para Brasília. Da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro que o Maxwell que vá para um presídio federal de segurança máxima, pode ser a Papuda, pode ser uma outra unidade federal de segurança máxima do país, e seja incluída no chamado Regime Disciplinar Diferenciado, RDD, para onde vão os presos mais perigosos do país. Para citar um exemplo, que todo mundo conhece, o traficante Fernandinho Beiramar, ele está no RDD já há bastante tempo. Rony Lessa e Elcio Queiroz, réus por envolvimento no assassinato da Marielle, também estão. O que alega o Ministério Público do Rio de Janeiro para poder dizer que é necessário que ele vá para esse presídio federal de segurança máxima, Diz que o MP diz, que o Maxwell ele tem extrema periculosidade, há enormes indícios de que ele atua em criminalidade organizada, isso são palavras do Ministério Público do Rio de Janeiro, e que esses indícios eles se dão ou pela participação do próprio nos crimes que estão sendo apurados pelo Ministério Público, no caso, a morte da vereadora Marielle Franco, e em outros, que ainda estão em apuração por parte do MP e da Polícia Federal. O que se demanda, é que ele vá para esse estabelecimento prisional federal de segurança máxima com a finalidade, diz o Ministério Público, de possibilitar a continuidade do combate ao crime organizado no estado do Rio de Janeiro. Uma avaliação também feita por investigadores é de que o Maxwell, se ficasse no Rio, poderia atrapalhar de alguma maneira as investigações, o que ele já fez lá atrás em 2020 e 2021. Raquel. Leandro, e conta um pouco para as pessoas onde estão hoje Rony Lessa, Elcio de Queiroz e agora Maxwell, porque pelo que você está explicando, a estratégia sempre da Polícia Federal é pegar esses criminosos de alta periculosidade, colocá-los em presídios de segurança máxima e bem longe do Rio de Janeiro, Onde está cada um dos envolvidos no crime, no assassinato de Marielle Franco hoje? O Rony Lessa está no Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e o Elcio Queiroz está no Presídio Federal de Brasília. Por isso que há uma preocupação do MP de que o Elcio e o Maxwell não fiquem no mesmo presídio. Apesar de ser esse regime RDD, que ele tem, entre várias condicionantes, por exemplo, o tal fato de que durante 22 horas por dia as pessoas que estão nesse regime disciplinar, elas devem permanecer dentro das suas celas. A margem de ação, de conversa dessas pessoas é bem reduzida. Então, são 5 presídios de segurança máxima, que existem no país. Tem Catanduvas, Campo Grande, Porto Velho, Catanduvas no Paraná, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é onde está o Rony Lessa, Porto Velho, Rondônia, Mossoró, Rio Grande do Norte e Brasília, onde está o Elcio de Queiroz. Eles chegaram, em determinado momento, os 2 réus pelo envolvimento na morte da Marielle, a estar no mesmo presídio. Eles estiveram no presídio de Porto Velho, em Rondônia, logo que foram para presídios aí de segurança máxima. Mas o mais importante, disso tudo é que há um entendimento das autoridades do Rio de Janeiro de que o Ussuel não pode ficar no estado do Rio porque poderia atrapalhar de alguma maneira as investigações, mesmo se for para o presídio de Bangu 1, por exemplo, que é considerado um presídio de segurança máxima no estado do Rio. E aí tem as informações aqui, de que os presos que estão incluídos nesse sistema penitenciário federal, eles podem permanecer na unidade por até 3 anos, mas pode prorrogar quantas vezes forem necessárias com base em indícios de manutenção dos motivos, que caso se não ocorrer a prorrogação, ele volta para a penitenciária de origem, mas que isso pode ser prorrogado. Eles ficam ali isolados dos familiares
familiares. Isso, de certa forma, é uma espécie de um castigo para eles, mas é necessário para tirar eles ali do convívio e impedir que eles atrapalhem as investigações. Mas, Leandro, o fato do Suel estar chegando em Brasília, eventualmente está indo aí para Papuda, pode facilitar que ele faça uma delação premiada? Raquel, como essas dinâmicas de delação elas são muito complexas, né? O fato de ir para Brasília, na verdade, ele vai estar ali sujeito às mesmas pressões por uma delação que estaria sujeito em qualquer outra parte do país, né? Porque, vamos lembrar, a delação do Elcio, ela foi negociada em Brasília, com participação de policiais federais do Rio de Janeiro e do Ministério Público do Rio, mas ela foi cogitada também em Rondônia, né? Então, nesse caso, a possibilidade ou não de alguém delatar diz mais sobre a predisposição dessa pessoa em querer delatar, em ter elementos comprobatórios do que o que ela está falando é verdade, do que efetivamente do local em que ela está, né? Nesse sentido, o que dá para a gente tirar da delação premiada que já foi fechada, sobre a qual a gente está falando, do Elcio Queiroz, né? Você viu que perguntei aqui para o chefe do Ministério Público do Rio se vai ter redução de pena do Elcio, se houve ali um acordo para que ele não não seja julgado pelo tribunal do júri. E isso foi rechaçado pelo procurador Luciano Matos. Mas o que se cogita é de que esse acordo de delação premiada envolva o retorno do Elcio Queiroz para o Rio de Janeiro. Ele vai continuar preso, né, respondendo pelo crime, respondendo ao processo, mas ele sairia desse regime de presídios federais de segurança máxima, que, como eu falei, eles têm uma restrição muito maior sobre a circulação do preso, enfim, são usados para presos de altíssima periculosidade de fato. E funciona como uma espécie de punição. Agora, será que isso nos ajuda a explicar, então, por que o Suel está indo para Brasília? Talvez o Elcio de Queiroz volte para o Rio de Janeiro. Agora, Leandro, talvez seja interessante também a gente explicar para quem nos acompanha a participação, de novo, né, do Suel no crime, porque ele no início ali, né, chegou a ser preso, aí depois não se identificava muito bem a participação dele no crime, mas agora está claro que ele teve sim uma participação ativa no assassinato de Marielle Franco. Teve, de fato, e essa participação se deu, inclusive, tendo sido o Maxwell uma pessoa que estava dentro do carro do Rony Lessa quando eles cogitaram matar a vereadora pela primeira vez, né, em 2017. Então, essa é uma informação nova que foi trazida também agora. Ele foi preso porque se encontraram evidências de que ele foi um mentor, uma espécie de mentor intelectual desse duplo homicídio. Ele atuou para poder tirar o foco ali, né, para poder colocar o foco em cima da vereadora Marielle Franco, atuou para poder monitorar as atividades dela e por isso que ele foi preso. Essa é a segunda prisão do Maxwell. Ele já havia sido preso há 3 anos por conta da Operação Submersos. Nessa operação ficou evidenciado que o Maxwell atuou para atrapalhar as investigações, descartando armas do Rony Lessa, né? Ele fez isso em alto mar, foi preso por isso. Inclusive, ele foi preso junto com a mulher do Rony Lessa, né? A Elaine Lessa foi presa também nessa ocasião. E aí, Raquel, até uma lembrança desse caso todo, quando a mulher do Rony Lessa foi presa junto com seu melhor amigo, né, o Maxwell Correia, que está agora, né, a gente está vendo aí as imagens de Brasília, onde daqui a pouco ele vai estar chegando, a gente vai poder pegar... Está se movimentando ali um helicóptero, provavelmente para tirar ele do avião que eu trouxe e o levar para o presídio. Vamos acompanhar ali, tem 3 homens ali bem armados, né? E vamos ver se tem essa transferência do preso. Estamos acompanhando. Não, o helicóptero está levantando voo, Leandro. Acho que deve ser uma outra movimentação. Estamos acompanhando aí todos os detalhes.
Segue, Leandro, o que você estava contando? Estava contando que quando o Maxwell foi preso pela primeira vez, ele é o melhor amigo do Rony Lessa, né? E quando ele é preso em 2020, junto com a mulher do Rony Lessa, ali os investigadores da época do caso Marielle tinham certeza de que o Rony Lessa iria delatar. Tinham certeza de que ele ia fazer uma colaboração premiada e ia dizer quem foi o mandante do crime. E isso era uma certeza da Polícia Civil que acabou não se confirmando. A Elaine Lessa acabou sendo solta e na semana passada o Maxwell, que foi condenado pelo descarte de armas por ter atrapalhado as investigações, na semana passada ele progrediu do regime semiaberto para o regime aberto. Ou seja, ele cumpria medida restritiva de liberdade ontem, dia em que ele foi preso. Né? Então, para deixar bem claro, né, o porquê dessa transferência está acontecendo, eu recorro aqui mais uma vez ao documento do Ministério Público do Rio de Janeiro, que eu tive acesso mais cedo, né, dizendo que há, segundo o MP, fundado risco de que, se o acusado, o caso Maxwell, permanecer preso num presídio estadual, ocorra interferência indevida na apuração dos fatos. Ou seja, ele está sendo transferido do Rio para Brasília para que ele não atrapalhe de novo as investigações do caso Marielle. Obrigada, Leandro Rezende. A gente vai seguir acompanhando. A nossa equipe de reportagem está lá em Brasília, de olho nesse avião que trouxe o ex-bombeiro Suel, né, para Brasília, para ficar preso nesse presídio que colocam os criminosos de maior periculosidade, aqueles que são considerados aí grau máximo. Novas informações a gente traz para vocês